Então, eu risquei aqui, risquei até a metade, entro sempre um pouquinho para poder depois rebater aqui e continuar o risco. Ficou dessa forma. Quem não tem impressora, as medidas estão nos moldes. Pode abaixar o molde, você não precisa imprimir. Então eu quero que ele fique grudadinho, eu vou passar uma costura de segurança que pode ser um zigue-zague, pode ser uma costura reta, certo? Vou fazer uma costura reta na máquina industrial, costura assim um pouquinho, só um pouquinho aqui para dentro do risco, depois corta no risco. E aí eu já vou aproveitar e pegar a minha aba de fechamento. Na minha aba tem uma observação, costurar no risco. Então nós vamos pegar aqui, eu peguei a manta Filon Filter, pode ser uma entretela também, mas aqui eu tô usando a manta, mesmo material aqui da base. Peguei dois tecidos que eu vou usar para essa aba, frente com frente, pus e risquei. Aqui nós vamos cortar no risco e aqui nós vamos costurar no risco, são diferentes, tá? Mas eu já vou aproveitar e já vou fazer tudo que eu tenho que fazer aqui lá na máquina e já mostro para vocês como é que vai ficar. Eu vou cortar aqui com uma margenzinha de mais ou menos meio centímetro. Na curva eu diminuo a distância. Você aqui tem meio centímetro, aqui eu quase que chego perto, mas tomando cuidado para não cortar a linha. E aumento mais um pouquinho aqui e volto por meio centímetro. Aqui também eu diminuo, venho na linha. Agora, essa parte aqui, não sei se vai dar para ver. Eu passei uma costura de segurança um pouquinho para dentro do risco e agora eu vou cortar no risco. Hoje eu costurei na industrial para mostrar que existem outras opções de costura de segurança, né? Que às vezes eu falo muito em zigue-zague e zigue-zague a gente tem que costurar na doméstica, né? Que tem a opção do zigue-zague. Eu sei que parece que tem industrial que tem essa opção, mas não é o nosso caso, pelo menos não é o meu caso. Pronto. O que nós vamos fazer agora? Eu vou desvirar essa parte. Acerta bem aqui na costura e eu vou passar um pesponto também nessa parte aqui. Então, fiz o meu pesponto, essa peça já tá pronta. Fiz a minha costura de segurança. Agora eu vou achar esse centro aqui. E vou achar o meio aqui também. Então aqui eu vou colocar frente com frente. E vou passar uma costura de segurança aqui para prender essa peça no lugar. Bom, então aqui nós já prendemos. E eu vou colocar o forro. Mas antes de costurar o forro, eu queria falar para vocês o seguinte. Essa peça, eu dei duas opções. Ou a gente pode deixar ela quadradinha, o molde tá quadrado. Ou a gente pode arredondar esses cantos aqui, como eu fiz nessa peça. Essa aqui eu já fiz uma pecinha piloto e eu boleei, tá vendo? Eu arredondei esses cantos. É uma opção. Outra opção é deixar quadrado, porque é um modelo diferente, né? Eu vou prender essa peça aqui para não correr o risco dela dobrar. Vou prender com uma fita crepe, só para ela ficar no lugarzinho. E vou colocar frente com frente. Vou alfinetar para não correr nenhum risco. Vamos passar a costura, pé de máquina em toda a volta, dando reforço aqui, ó. E vamos também deixar uma abertura do lado oposto da aba e costurar pé de máquina. Agora nós vamos limpar a peça, tirar o excesso de tecido. Vamos chanfrar os cantos, cortar esse cantinho na diagonal, para que depois que a gente desvire a peça não fique grosso. Agora é a hora de desvirar, mas antes disso eu vou dar uma dica para vocês muito legal. Nós vamos aproveitar essa abertura onde tem a costura e vamos fazer uma dobra, como se fosse uma margem mesmo. É uma margem de costura já no lugar certo, aproveitando o alinhamento da costura. Isso vai fazer com que a peça, quando a gente desvire, ela fique retinha, sem dar barriga ou sem ir para dentro. Fica certo, fica rente, fica bem bacana. Faz de um lado e faz do outro.
Então, ó, marca direitinho, aproveitando o pedacinho da costura que a gente fez, que deixou nas aberturas, faz de um lado e de outro. Aí a gente vai pro ferro, passa bem, desvira e tá tudo alinhado. Outra coisa que a gente não pode esquecer antes de desvirar é fazer esses cantinhos, dar um pique nos cantinhos, para que depois, quando a gente desvira a peça, ele fica toda sentada, sem nenhuma prega, sem nenhuma ruga. Então é fundamental que esses piques sejam dados nos cantos das peças. Essa peça já está quase pronta. Olha como é que fica, certo? Aqui, ó, onde está a abertura, certinho, ó, bem passadinho, aberto aqui ainda, tá? Nós vamos deixar um pouquinho, porque nós vamos ter que marcar onde nós vamos colocar o botão dessa peça, e nós vamos fazer algumas costurinhas aqui, umas brincadeiras. Mas olha só, na realidade é isso aqui, é uma dobradura. Eu vou fazer uma costura no fundo para esse forro não ficar solto, mas é isso aqui. Na hora que a gente fizer, nós vamos marcar o lugar do... Nossa, olha que show que tá ficando! Beleza! Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar minha régua e vou fazer um risco do lado de fora mesmo. Não vou fechar aqui não, ainda não. Eu vou fazer aqui um risco seguindo aqui, dessa borda aqui. Tá vendo? Eu ponho o alinhamento da régua aqui, ó. Faço um traço. Que é onde vai ser a minha dobra, né? Onde que eu vou dobrar essa aba aqui. E vou pegar, aproveitar e fazer um risco aqui, um X. E vou passar uma costura em cima desse risco que eu fiz. Muito bem, então eu passei uma costura em X, passei aqui ao redor. Agora nós vamos marcar onde que nós vamos colocar o botão. Eu aqui fiz assim, ó. Levantei, vim mais ou menos, coloquei em pé para ver o ponto que eu acho que fica melhor. Então aqui eu achei esse detalhe, esse ponto aqui, dobrei essa aba e me deu mais ou menos 5 centímetros da ponta até aqui a dobra. E eu vou colocar o botão nesse meio aqui. Então se aqui tem 5, vai dar 2,5. Então eu venho aqui, ó, 1, 2 e marco mais ou menos o 2,5 aqui. 2, ó, deu certo, foi de olho. Então aqui vai ser o lugar que eu vou colocar o meu botão. Eu já ensinei vocês a fazer o fechamento com ponto invisível aqui. Quem quiser fazer com ponto invisível, tem a aula aí no canal, pode fazer. Só que às vezes a gente tem pressa ou tá fazendo grande quantidade, né, e precisa mais rapidez. Então nesse caso aqui eu vou ensinar um outro fechamento para vocês. Porque nós vamos passar uma costura aqui ao redor, tá? Eu vou pegar a cola pano e vou passar aqui na beiradinha. Não passa muito porque pode manchar a parte de fora. Eu dou uma passada e ainda com o dedo eu venho e dou uma espalhada. Vou no ferro, passo isso aqui para poder secar mais rápido e pronto. Já tá fechado e nós vamos fazer um pesponto em toda a volta dessa peça. Marcar os nossos ilhoses. Mas eu ainda vou ressaltar que vocês podem costurar aqui. Pode fazer o ponto invisível, pode fazer um ponto de bordado, como eu fiz no suporte de copo descartável. Não precisa necessariamente ser o ilhós. Costurando vai ficar lindo do mesmo jeito, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um dos lados, qualquer um deles, e vou marcar da borda 1 centímetro. Vou fazer um risco de 1 centímetro. Vai ser um risco paralelo a essa borda e vou marcar também 1 centímetro na base. É só para marcar onde que eu vou colocar o primeiro ilhós. Então é 1 centímetro paralelo à borda e 1 centímetro na base. Nesse cruzamento aqui eu vou fazer a marcação e é onde eu vou colocar o primeiro. Se eu tivesse arredondado o canto, eu iria colocar 3 ilhoses. Mas como aqui nós vamos fazer o canto reto, eu vou colocar 4 ilhoses. Então é 1,5 centímetro para cima, vai dar um total de 4 ilhoses nessa peça. Eu aqui vou utilizar esse furador aqui. Ele é muito bom. Tem várias pontas que a gente pode trocar com vários diâmetros, então ele agiliza bastante o meu trabalho.
mas aí vocês podem usar, às vezes, o agulhão, o que vocês tiverem para poder fazer esses furos. A dica aqui agora é aproveitar os furos para fazer os outros lados. A gente dobra, põe todo mundo alinhado e faz o furo em cima do furo, que aí fica todo mundo certinho, no mesmo alinhamento e batendo. Nada torto, nenhum para cima, outro para baixo. Vão ficar todos muito bem alinhados aqui. Finalizei aqui os furos e olha só como que fica todo mundo super alinhadinho. E agora é a colocação dos ilhoses. Chegamos agora no ponto de colocar os lacinhos, o cordão. Eu tô ajeitando aqui para facilitar essa colocação. Eu peguei um cordão num tamanho que fique legal assim para dar um nó, não para dar um laço. Então quem quiser um laço faz maior, como eu fiz na outra peça piloto. Aqui o botão ficou legal, ficou no comprimento que eu queria. O outro que eu fiz eu dei lacinho, mas ficou um lacinho bem curtinho, com o detalhe ali do nozinho na ponta. Aqui eu só vou colocar os detalhes de nó na ponta e fechar com um nó normal, nada de lacinho. Quem quiser o lacinho, aumenta o tamanho aí, o comprimento do cordão. Bom, meninas e meninos, acabei minha peça, já coloquei minha etiqueta e agora é a prova dos 9. Peguei aqui um guardanapo e olha só, não vou abrir não porque tem um outro que já tá aberto, mas deu certinho. Então, essa foi mais uma peça que eu fiz para vocês com muito carinho. Gostou? Deixa seu like, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer, ative o sininho para ficar por dentro das novidades, compartilhe com as suas amigas. Um beijo e até mais.